Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria poder estarmos juntos nessa vigília. Eu gosto muito de vigília e foi uma alegria poder receber esse convite e falar com vocês. Meu nome é Nígia Pérez, eu sou mineira de Belo Horizonte, Uai, e sou formada em teologia, sou formada em pedagogia, tenho curso de pós-graduação em psicopedagogia e nós já estamos aí, eu já estou aí há quase 17 anos trabalhando para o Senhor, dedicando a minha vida para o Senhor, trabalho como professora, ajudo meu esposo no Ministério da Mulher, da Família, e a gente juntos vai caminhando aí no Evangelho, na pregação do Evangelho. Meu esposo chama Moisés Pérez, ele é pastor, nós estamos hoje trabalhando em Colatina, no Espírito Santo, e nós estamos felizes porque nós podemos ajudar a apressar a volta de Cristo. Já trabalhamos no Rio de Janeiro, agora aqui estamos aqui. E nosso filhinho de 10 anos, o Isaac, é uma bênção para nós, ele também já ajuda no ministério, ele já ajuda no trabalho pastoral. Nós fizemos esses 15 dias para trás uma missão Caleb, onde que estudantes deixam suas férias de passear e vêm para a missão, para o trabalho. E o Isaac foi um dos missionários Calebs que também deixou suas férias e veio trabalhar conosco, ajudando a gente na pregação do Evangelho. Então é uma alegria poder estar junto com vocês. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de vigília, porque quando eu morava em Belo Horizonte, antes de ir para o colégio, antes de estudar, eu frequentava um grupo de vigília. Nós todo mês tínhamos uma igreja na qual nós íamos fazer vigília, orar, cantar, estudar a palavra. E aqueles momentos eram momentos de muita gratidão e muito assim, crescimento espiritual. Então, a vigília, ela é um momento onde a gente pode crescer espiritualmente, onde a gente está ali, onde outras pessoas fazem outras coisas, outros dormem, e nós escolhemos estar nestes momentos aqui com Cristo, aprendendo de Cristo, louvando a Deus, cantando louvores, orando. Então, é um momento muito especial, vigília. Não é fácil, né? Ficar uma noite inteira acordado, ficar uma noite inteira aí em momentos de oração, mas é muito gratificante, é muito saudável para a nossa vida espiritual. E eu quero agradecer a vocês o convite, na pessoa da Alessandra, do Marconi, são meus amigos já de algum tempo, e é uma alegria podermos participar juntos, né, da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, do crescimento espiritual para cada um de nós. Eu me sinto aí junto com vocês, apesar da distância, né? Quantos 1000 quilômetros estamos separados, mas a tecnologia, a internet, tudo isso ajuda a gente a ficar pertinho um do outro. E eu fico feliz de estar aí com vocês, de participar com vocês dessa vigília, né? Para mim é muito gratificante mesmo. E nós vamos então partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu orei, eu estudei, eu li algumas coisas e Deus me deu na mente um texto especial, um assunto especial que foi muito bom para mim, me ajudou a crescer, me ajudou a melhorar a minha vida espiritual, e eu tenho certeza que para você também vai fazer bem para você também. Abra sua Bíblia aí no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses é um livro escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Colossenses, Paulo queria mostrar aos Colossenses algumas coisas interessantes. Ele queria mostrar a soberania de Cristo. Cristo é soberano na vida dos seres humanos, na nossa vida. Tudo existe porque Cristo fez. Ele estava lá na criação do mundo, ele estava lá junto com Adão e Eva, ele estava lá em tudo que os profetas falaram, toda a história do mundo, Cristo estava ali. Cristo veio a este mundo, saiu do seu trono, veio a este mundo, se fez homem, morreu por nós, sacrificou sua vida por nós. Tudo isso é por causa de Cristo, então ele é soberano, e nós precisamos aprender e saber que Cristo é soberano na nossa vida. E Paulo, ele dá algumas ideias, algumas dicas para a gente poder crescer em Cristo, para a gente poder ser fiéis a Cristo, para a gente aprender a viver como Cristo quer que vivamos. Então, olha só,
Abriu aí sua Bíblia no Colossenses capítulo 3. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor antes de nós lermos a palavra. Feche seus olhos. Querido Pai que estás nos céus, obrigada pela oportunidade que nós temos de nos encontrar como amigos, como irmãos, de participar deste momento de vigília, onde nós podemos buscar do Senhor mais comunhão, mais consagração, e que nesses momentos que passaremos juntos, nós possamos, ó Deus, crescer espiritualmente, possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, possamos entender os Seus propósitos para nós, e que quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós possamos estar prontos, nós possamos estar preparados para subirmos com Ele para a Canaã celestial. Abençoe esses momentos, abençoe a leitura da palavra, o entendimento que o Senhor nos dará. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto inteiro, depois eu volto falando algumas coisas do texto, falando algumas, para a gente poder ir vendo cada coisa que o texto quer ensinar a nós. Acompanhe comigo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois quando vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, a ganância que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que desobedecem, nas quais vocês praticaram no passado quando acostumavam a viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Procurem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha que texto maravilhoso. Esse texto, ele mostra para nós algumas coisas que nós precisamos aprender, outras deixar e outras praticar. Nesse texto, Paulo quer mostrar para nós como é a nossa vida prática diante de Deus. E eu quero voltar relendo e conversando com você sobre as situações que Paulo trata para nós nesse texto. E ele diz o seguinte, olha só, começa lá no verso 1 primeiro. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, ou à direita de Deus. Paulo quer dizer aqui, ele está dizendo o seguinte, vocês que já ressuscitaram, vocês que já batizaram, vocês que já desceram as águas, vocês que já enterraram a velha vida nas águas e ressuscitaram para uma nova vida. E se levantaram para uma nova vida. E essa pessoa que já fez isso, ela agora tem um propósito, ela agora tem uma oportunidade de crescimento. Então, Paulo quer dizer aqui, olha só, ele está dizendo o seguinte, procurem as coisas que são lá do alto. E o verso 2 continua, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aí você pergunta para mim assim, o que é manter os pensamentos, o que é olhar para as coisas do alto?
Nós vivemos numa terra, num período da história do mundo, em uma situação bastante difícil, tá? Você há de concordar comigo. A gente vê tanta atrocidade, tanto sofrimento, tanta coisa ruim, tanta morte, tanta fome, tanta violência, tanta coisa, que às vezes a gente tem até medo de viver. Às vezes a gente pensa assim, pra que eu tô vivendo neste mundo? Qual é a necessidade? O que vai me levar? Pra onde eu sou? Da onde eu venho? Pra onde eu sou? Pra onde eu vou? Então, o que acontece? Nós precisamos ainda viver neste mundo. Nós precisamos ainda estar neste mundo. Nós ainda temos fazer nossas coisas neste mundo. Mas nós temos que viver neste mundo focado com a outra vida, com o outro céu, com o outro lugar onde Cristo quer, onde Cristo está preparando para nós. Então, assim, eu preciso trabalhar? Preciso. Eu preciso ganhar dinheiro? Também. A gente não vive sem dinheiro. Você não vai no mercado, simplesmente fala, me dá aí, e a pessoa vai te dar. Não existe isso. Nós precisamos comprar nossas casas, nossos carros, estudar. Sim, nós ainda precisamos fazer isso, porque ainda a gente vive aqui. Mas quando nós fazemos isso, focando os nossos olhos para a eternidade, para as coisas do céu, preocupados com as coisas do céu, nós, além de não colocarmos o nosso coração aqui, nós vamos viver esperançosos, com mais vontade que Jesus volte logo. Então, a questão é, a minha vida é só aqui? Eu vivo só para essa terra? Eu vivo só para poder comprar coisas, comprar imóveis, comprar carros, comprar cada dia mais coisas? O que eu vou fazer com essas coisas no fim? O que vai acontecer no fim? Eu vou só viver essa terra, vou morrer, gerar filhos, meus filhos geram outros filhos, e outros filhos, e outros filhos, e a minha descendência vai ser como? Nós sabemos bem que nossa estada aqui na terra é passageira. Nós não fomos criados para viver no mundo mal e viver nele eternamente. Quando Adão e Eva pecaram, Cristo, ele já tinha dado uma nova chance para os seres humanos e já tinha escolhido vir a essa terra, morrer em nosso favor, para que nós, seres humanos, pudéssemos ter novamente a oportunidade de voltar àquela vida sem pecado. Então, quando Adão e Eva pecam, eles abrem um parênteses na história do mundo e que ainda não terminou, mas vai terminar. Jesus Cristo prometeu que ele iria para a casa dele, ele iria para a casa do Pai, preparar um lugar e ele voltaria para nos buscar. Então, a história do pecado, a história do mundo mal, pecaminoso, ela vai ter um fim, ela vai chegar no fim. E aí, o que acontece? Acontece que entra eu nessa história. E como é que fica eu? Que conheço a Cristo, conheço a palavra, eu fico pensando só nas coisas da terra, eu fico buscando somente as coisas da terra, e o porvir, e a vida eterna que Cristo vai vir me buscar e me levar. Então não há problemas, irmãos, de termos coisas, de vivermos trabalhando, de termos nossos estudos, nossas posses, não há problema nisso. O problema vem quando isso se torna para mim um fim em si mesmo. Quando essas coisas que eu tanto corro atrás, que eu tanto busco, que eu tanto almejo, se tornem um fim em si mesmo. Sabe por quê? Porque tudo que a gente corre atrás, tudo que a gente busca, a gente compra, a gente tem, vai ficar aqui. Nada do que nós temos vai para o céu conosco. Ellen White diz assim que a única coisa que nós levaremos para o céu é o nosso caráter aperfeiçoado. Então, não tem problema eu ter minha casa, não tem problema eu ter meu carro? Não tem, mas eu não posso viver pensando somente nisso. Eu tenho que buscar consagração, eu tenho que buscar conhecimento de Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu preciso louvar, eu preciso ir à igreja aos sábados, eu preciso participar da adoração na casa de Deus. Eu preciso ter uma comunhão diária com Cristo. Eu posso estar trabalhando, mas eu posso estar trabalhando pensando em Deus, conversando com Deus, entregando a minha vida para Deus, os meus defeitos, os meus problemas para Deus. Então, quando eu faço isso,
eu estou crescendo, eu estou olhando e pensando nas coisas do alto. E Paulo continua dizendo o seguinte, verso 3 e 4 diz assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Olha, o que acontece? Acontece o seguinte, a nossa situação de ser humano é assim. Um dia Adão e Eva caíram. Aí Jesus Cristo veio a essa terra, viveu como um de nós e morreu a morte eterna para nos dar chance da vida eterna. Então, com isso, Cristo fez uma coisinha só, nos justificou. Porque a nossa justiça, Isaías fala que é uma justiça, são trapos de imundície. Então, em nós mesmos não há justiça. Eu não sou bom o suficiente para justificar você. E nem você é bom o suficiente para me justificar. Então, em nós não tem a menor possibilidade de justiça, de um justificar o outro, pagar os pecados do outro. Aí Cristo vem a essa terra, morre por nós, ele traz para nós a justiça dele, santa, perfeita, imaculada. Na justiça de Cristo não há ponto nenhum de pecado. Então Cristo, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, ele então nos dá a justificação para todos os seres humanos, para a raça caída. Aí vem a nossa parte. Qual que é a nossa parte? A nossa parte é a santificação. Nós devemos procurar nos santificar todos os dias. Imagina assim, a santificação como uma escada. E você começa quando conhece a Cristo, quando aceita o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo, você então começa a subir essa escada, subir este degrau. E cada dia, quando você busca Cristo, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você vai à igreja, quando você faz de Cristo seu melhor amigo, quando você caminha com Cristo, você vai galgando degrau após degrau da escada. Não significa assim que quando você aceitou Cristo e quando você aceitou o sacrifício de Cristo, Cristo te justificou e agora você começa ao seu processo de santificação, você não vai deixar de ser pecador. Nós só deixaremos de ser pecadores quando Jesus vier nas nuvens dos céus. Nós só deixaremos de ser pecadores quando Cristo vier e transformar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Lá no Coríntios fala, 2 Coríntios fala que quando Cristo vier, nós os vivos seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e os que morrerem em Cristo serão ressuscitados num abrir e piscar de olhos. Então, quando a glória de Deus se manifestar nas nuvens dos céus, todos nós, seus filhos, que vivemos com Cristo, que andamos com Cristo, que participamos de Cristo, então nós também seremos glorificados. Então, sua santificação, seu processo de santificação, ele vai dar o seu ápice, ou o seu momento auge na glorificação, que é a hora que Cristo vier. Então, quando você olhar para Cristo vindo nas nuvens dos céus e olhar para você mesmo e falar assim, se ver num corpo imortal, incorruptível, então você foi glorificado. Você já foi justificado e agora você foi glorificado. Aí, quando você olhar para você e olhar você e você está do mesmo jeito que você está, então você não foi glorificado. Adiantou o quê? Valeu a pena você andar, ou nadar e morrer na praia? É um dito popular daqui. Você andou e fez tal e tal, mas não foi glorificado? Então alguma coisa pelo meio do caminho ficou a desejar. Nós mesmos, nós não podemos nos salvar, não podemos. Mas nós aceitamos o sacrifício de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, e Ele nos salva. Mas para que Ele nos salve, nós precisamos caminhar com Ele. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus até o momento que Deus o tomou para si, de tão amigo de Deus que Enoque era. E é isso que esse texto quer dizer. Você pode fazer suas atividades, trabalhar, estudar, sim, claro. Enquanto a gente viver aqui, a gente precisa disso.
mas pensando nas coisas de Deus, caminhando com Deus, indo trabalhar pensando em Deus, pega o seu carro, vai passear, pensa em Deus, ora a Deus, conversa com Deus. Levantou de manhã, ora ao Senhor, tá dentro do ônibus, busca o momento de você orar em pensamento. Não precisa toda hora você ajoelhar e orar, não. Você pode em pensamento falar com Deus e Deus falar com você. Busque ler a Bíblia, busque ler a palavra, ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus a gente ouve aqui, na palavra de Deus. E Paulo continua dizendo, olha, assim, faça morrer o homem, tudo que pertence à natureza terrena, à natureza carnal. Nós, quando Adão e Eva ainda não tinham pecado, eles tinham apenas uma natureza, a natureza espiritual. Então eles andavam com Deus, a Bíblia diz que Deus ia de manhã e de tarde falar com eles estavam na presença de Deus, então eles alimentavam a natureza espiritual. Mas quando eles pecaram, eles agora trouxeram para os seres humanos a natureza carnal ou a natureza terrena, sem Deus. Então uma pessoa que não quer saber de Deus, não lê Bíblia, não ora, não quer saber de nada disso, não quer aprender de Deus, nada. Ela tem a natureza terrena, carnal, mas ela não tem a natureza espiritual. Quando ela passa a aprender de Deus, a ler a Bíblia, a buscar a Deus, ouvir da palavra, quando ela passa a ter contato com as coisas de Deus, então ela agora passa a ter, nasce nela a natureza espiritual. E agora, neste momento, que começa uma batalha, começa uma guerra. Por quê? Ela tem que agora matar de fome a natureza terrena, a natureza carnal, e passar a alimentar a natureza espiritual. E é isso que acontece comigo e com você. Nós já estamos há algum tempo lutando com essas duas naturezas. Ora a gente cai, ora a gente levanta, ora tropeça aqui, tropeça ali, e vou pedindo Deus força, misericórdia para que eu possa vencer, e Deus vai me ajudando a vencer. Mas é uma luta diária. E Paulo fala aqui que tem algumas coisas que nós precisamos abandonar de vez. Algumas talvez a gente nem fez, outras a gente já praticou e a gente já deixou, e talvez outras a gente ainda faz. Não sei, eu não conheço você, você não me conhece, mas a gente tem coisas a vencer no nosso caráter, na nossa personalidade, a gente tem coisas a crescer. E eu continuo lendo aqui o verso 5, olha, diz assim: a imoralidade sexual, ele fala assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele continua, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, a idolatria. Quanta coisa! Aí você pergunta assim, mas tem isso no povo de Deus? Não sei. Se Paulo está dizendo isso na Bíblia e Deus mandou que ele escrevesse, é porque tem. Olha que essas palavras não foram escritas ontem, antes de ontem. Foram escritas há muitos séculos atrás. Paulo está descrevendo aqui para o povo de Colossenses, é porque lá no povo de Colossenses tinha isso. E olha que era tudo gente da igreja, gente batizada, como ele começa dizendo a vocês que se ressuscitaram. Olha que situação. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês que são já batizados, vocês que têm a nova vida, que tem agora a natureza espiritual, vocês têm que largar tudo isso, tem que abandonar. E aí, olha só, a imoralidade sexual. Gente, hoje em dia, a tecnologia é uma bênção. Ela me aproxima de você. Ó, que bênção. Eu tô feliz de estar aí com você, mesmo não vendo você. Mas ela me aproxima de você, você pode me ouvir, eu posso falar pra você, né? A gente usando a tecnologia, a gente pode pregar o evangelho. Quantas pessoas neste mundo ouvem de Jesus por causa da tecnologia? E é uma bênção isso. E eu tô feliz demais de estar aí com você. Agora, a tecnologia, se for mal usada, ela pode ser também um fracasso. Ela pode levar a gente para poder queimar no fogo do último dia. Entende? Então, eu não sei em Portugal se ainda existe bancas de jornal, não sei. Aqui no Brasil existe poucas, bem poucas. E antigamente, quando eu era criança, que você passava perto de uma banca, você via lá assim, revistas pornográficas, mulheres sem roupa e tal. Acontece o seguinte, que tinha uma tarja preta naquela revista que você não via, só via o título.
Hoje não tem mais isso, hoje tá tudo na internet, tá tudo online. Então as pessoas podem ver o que quiser, a hora que quiser, no momento que quiser. E aí muitos se preocupam em ir lá ver coisas erradas, ver mulheres que não é para se ver, que não é a sua, e ver maridos que não é o seu, entende? Então a promiscuidade, a imoralidade sexual, ela tá firme. E se nós que talvez temos tendência a isso, talvez se eu gosto deste pecado e eu sou filho de Deus e eu sou batizado em Cristo Jesus, eu preciso abandonar isso. Eu preciso largar. E como que eu vou largar sozinho? Não, sozinho ninguém faz nada. A gente precisa abandonar com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo. Ele fala das paixões. As paixões não são necessariamente sexuais. Pode ser paixões de alimentos, paixões de ver coisas, ver filmes, ver séries, ver coisas que não te engrandecem em nada, que não te exaltam em nada, entende? Meu filho, aqui em casa, a gente não vê muitas coisas de televisão, novela a gente não vê desenhos, certos desenhos eu não deixo ele ver, muitas coisas a gente não participa da televisão aqui em casa. Mas assim, às vezes ele gosta de ver um desenho, um videozinho, um negocinho de corrida, ou um negócio às vezes, de cientista, algumas coisinhas de criança. E eu regulo. Mas eu fico perguntando pra ele assim, filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso te enaltece em quê? Isso te engrandece em quê? Você gastou tempo com isso ao invés de estar buscando a Deus, estar orando, sabe? Irmãos, a gente não precisa ser alienado, a gente não precisa ser fanático. A gente só precisa ter equilíbrio. E equilíbrio é uma coisa que você assim, nem é de mais, nem é de menos, é equilibrado. Você pode assistir suas coisas, seus filmes, seus desenhos que você quiser, pode. Mas primeiro, a Bíblia diz assim, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que pensar nisso, um ponto de equilíbrio. Outra coisa, você vai gastar tempos e tempos e tempos com isso, horas com isso, você poderia pegar um pouco desse tempo e buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, ler um livro que vai te ajudar a crescer. Então tudo isso a gente precisa pensar nas coisas do alto. Desejos maus, ganância. Gente, como tem gente gananciosa neste mundo? Como tem gente ruim neste mundo? Esses dias aqui em Belo Horizonte, aqui pertinho de nós, aqui da onde a gente mora, uma família tem um bebê de 1 ano e 8 meses e o bebê nasceu com uma doença grave e a família não tem posses para cuidar do bebê, então começaram a fazer pedir ajuda pela internet, pelo Facebook, contaram a história do menino e as pessoas começaram a mandar dinheiro para a família ajudar o menino. Uma dose do remédio do menino custa em média 360 mil. E o governo quer dar, aquela briga toda e tal. Então juntaram R$1 milhão para começarem a ajudar o menino. Nem tinham comprado a primeira dose do remédio do menino. O que o pai fez? O pai catou todo o dinheiro, botou no bolsinho dele e perna para quem te quer, foi passear. Foi torrar o dinheiro, foi gastar, foi fazer o que você imaginar o pai fez com o dinheiro do menino. O jornal disse que o pai, uma diária de um motel que ele usou em Belo Horizonte, custa R$7 mil. Gente gananciosa que não tem amor pelo próprio filho. Pessoas que deram dinheiro, talvez tirou do que não tinha para ajudar. E esse tipo de gente gananciosa é que o mundo tá cheio. Eu não tô dizendo que você é assim, ou não conheço você, eu não sei. Eu tô dizendo que Paulo está falando uma coisa que existe dentro da igreja de Deus, dentro do povo de Deus. E aí você tem que ir à reflexão, você pensa assim, se você tem uma pontinha disso no seu coração, então é hora de abandonar, é hora de deixar, é hora de matar de fome a natureza carnal. Né? E Paulo continua dizendo assim, olha, verso 7, as quais vocês praticaram, essas coisas são praticáveis ou eram praticadas por gente que não conhecia Jesus antes de batizar, antes de renascer em uma nova vida. Então, quando a pessoa renasceu, ela tem que largar, ela tem que abandonar.
Mas se Paulo está dizendo que dentro do povo de Deus tem isso, é porque nós ainda não deixamos nossos pecados para trás. Nós ainda alimentamos a nossa natureza carnal, a nossa natureza terrena. E Paulo continua a dizer, olha só, agora abandonem todo, verso 8, todas essas coisas, ira, indignação, maldade. Gente, quanta gente ruim tem nesse mundo. Quanta gente que maquina o mal contra os outros. Ah, eu vou fazer isso assim com o fulano. Ah, olha, o fulano que me aguarde. Linguagem indecente no falar. Essa foi uma das minhas tristezas em ler esse texto. Por quê? Porque o órgão, nossa língua, é um pequeno órgão que Deus colocou em nós. Mas Deus já sabia que este órgão daria trabalho. A sua língua te dá trabalho? Eu não sei. A minha já me deu muito. Agora eu tô pelejando, procurando refrear. Tanto que tem outros textos que falam da língua. Outras passagens bíblicas falam da língua. Você lê Tiago, você vai ver sobre a língua. Se você lê outros textos da Bíblia, você vai ver que Deus manda a gente controlar a língua. Imagina você, a nossa língua foi feita para abençoar pessoas, para falar palavras bondosas, palavras benditas. Mas muitos de nós, ou muitos cristãos, especialmente, que eu não vou falar aqui pro povo do mundo não, porque eles vivem a vida do jeito que eles querem. Nós temos um outro rumo. Nós conhecemos uma outra verdade, nós conhecemos uma luz. Então, nossa vida não pode ser vivida do jeito que eu quero. Tem que ser vivida de acordo com o que Deus quer que eu viva. Então, nossa língua, ela precisa abençoar e não amaldiçoar pessoas. Nós não podemos participar de piadinhas, blasfêmias. Nós não podemos, às vezes eu nem falo, tô no meio de meus amigos, eles começam as piadinhas, os negócios, eu fico quieto, porque eu sou crente, eu não posso falar, eu não posso, né? Eu tenho que ficar na minha, mas eu fico rindo, eu fico observando. Nós não devíamos participar disso. Eu não tô dizendo pra você não ter amigos. Não, pelo contrário, você tem que ser influência pros seus amigos e não eles pra você. Especialmente se os seus amigos não forem da igreja ou não conhecerem a Deus. Então, você tem que ser influência para eles. Você tem que mostrar que você não é um crente chato, não é um crente fanático, mas você também não participa das coisas que eles gostam, né? Aí, a nossa língua, ela tem que servir de bênçãos e não de maldições. A nossa língua traz uma outra situação muito difícil dentro da igreja, a fofoca. Sabe? Você conhece fofoca, não conhece? Você sabe do que eu tô falando, sabe? Então, vamos aprender a usar a nossa língua de forma de abençoar, não de amaldiçoar. Você consegue imaginar Deus fofoqueiro? Você consegue imaginar Deus, assim, seminando a fofoquinha daqui e dali por um anjo, chega lá num anjo e fala uma coisa, chega no outro e fala outra? Você consegue imaginar Deus assim? Você consegue imaginar Deus mentiroso? Falando palavras de baixo calão? Eu não consigo. Não consigo. Então, se Deus não faz assim, nós também não tínhamos que fazer. Imagina você, se quando você fosse falar certas coisas, você abrisse os seus olhos espirituais e visse o seu anjo na sua frente escrevendo o que você está falando, ou o que eu estou falando. Será que a gente ficaria com vergonha? Será que a gente ficaria triste? Será que a gente ficaria assim, raçabiado? Então, quando a gente for falar coisas, for aumentar ou não as coisas, vamos lembrar que o nosso anjo está em nossa frente, ou está do nosso lado escrevendo nossas coisas. E tudo nós vamos ver lá no céu, o dia que Cristo voltar, que está tudo escrito. Vamos nos preocupar com a nossa língua. E olha esse, verso 9. Não mintam uns para os outros, vistos que já se despiram do velho homem. Gente, dentro do povo de Deus há mentiras? Há gente mentirosa? É preocupante, porque Paulo está dizendo que tem. Então, a gente tem que se preocupar. Será que sou eu mentiroso? Será que sou eu que falo aqui, falo ali, falo acolá? O pai da mentira é quem? Satanás. E o pai da verdade? Deus. Não é? Então, se eu minto, eu não faço parte
eu não sou filho de Deus, eu sou filho de Satanás, porque Deus e Satanás não dá certo. A luz e as trevas não combinam. Então eu não posso mentir e querer ser filho de Deus, não posso. Dentro da casa de Deus, do povo de Deus, não pode haver mentiras. Ou você serve a Deus, na verdade, ou você não serve a Deus, serve Satanás com suas mentiras. Aí tem gente que fala assim, é uma mentirinha branca, é porque as consequências, pra não dar mais consequências lá na frente, não tem? Você já ouviu isso? Eu já, um monte de vezes. Se mentiu, assuma as consequências do erro. Sabe, se você fez alguma coisa errada, assuma. Vai ter consequência? Vai. Então assuma o que você fez e fale a verdade dali pra frente. É muito mais fácil nós assumirmos nossos erros, nós assumirmos as consequências das nossas escolhas, do que a gente ir mentindo, até o dia que Jesus vier e nós vamos pro inferno, porque a gente foi mentiroso. Então, preocupe-se com isso. Olha, tem gente que procura... Meu marido é pastor e a gente aconselha as pessoas. Vocês vão conhecer meu marido. Meu marido vai falar pra vocês ainda hoje, vocês vão ver, uma pessoa muito boa, muito mansa. E nós procuramos aconselhar as pessoas, ajudar as pessoas e tudo. Então, nós dois fazemos muito esse serviço de aconselhamento, de visitação e tal. E às vezes tem pessoas que vêm aqui e contam uma história, falam a situação que ela está vivendo, as coisas que ela está passando, e a gente aconselha, irmão, faz isso, faz aquilo, é melhor assim, ou é melhor desse jeito e tal. Caminha neste caminho, a gente ora com a pessoa e a pessoa vai. E a gente começa a acompanhar aquele caso. E a gente começa a descobrir que a história que a pessoa contou pra nós é mentira, é conversa fiada, sabe? Aí você fica decepcionado porque, poxa, o irmão veio na casa do pastor, do ungido de Deus, e conta uma mentira dessa. A gente fica sem saber até o que falar depois para ajudar a pessoa quando ela volta a nos procurar, porque alguns voltam, mesmo sabendo que mentiram. Dentro do povo de Deus não pode ter mentira, não pode ter isso, porque isso não faz parte da vida cristã. A mentira não é parte do nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos ser verdadeiros. Olha só, verso 10. Verso 10 diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. As pessoas que começam a conhecer a verdade da palavra de Deus, elas largam a velha vida, o velho homem, a natureza terrena, e começam a viver uma nova vida, um novo homem nasce, a natureza espiritual começa a crescer. Por quê? Porque ela está renovando, ela está conhecendo a imagem do seu Criador. Nós, Adão e Eva, foram feitos à imagem de Deus. Nós, filhos de Adão e Eva, fomos feitos à imagem de Adão e Eva. E a imagem de Adão e Eva foi distorcida com o pecado, e nós também. Mas ainda assim, nós conhecemos o nosso Criador. E quando Cristo vier, que eliminar o pecado, que acabar com a morte, acabar com Satanás, com tudo isso, ele vai nos restaurar a sua imagem e semelhança novamente. Entendeu? Mas quando isso acontecer, nós estamos, já precisamos ter caminhado com Cristo, subir dos degraus da santidade até este momento acontecer. Porque se quando Cristo vier, eu continuei na mesmice, fazendo as mesmas coisas, fazendo tudo que eu gosto, tal e tal e tal, eu não vou pro céu com Cristo. Aí diz assim, olha, que no verso 11, Paulo fala que não há diferença entre pessoas. Deus não faz distinção. Porque eu sou português, você é brasileiro, porque eu sou negro, você é branco, porque eu sou japonês, você é africano. Deus não tem isso. Por quê? Porque Cristo criou a todos para um propósito, para a salvação em Cristo Jesus. Para o momento em que Cristo Jesus vier e nos salvar. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para que todas as pessoas, há salvação para todos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então há salvação para todos, para qualquer raça, qualquer classe, aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo, aqueles que creram em Jesus Cristo.
E porque a Bíblia diz assim, que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado irá para o céu. E aí você fala assim, mas morreu gente que não foi batizada, e aí? Aí é outro método, outra questão, eu não vou entrar nisso. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas, hoje, eu e você temos a oportunidade de sermos salvos por Cristo Jesus. Se você já é batizado, então você tem a oportunidade de caminhar com Jesus, crescer espiritualmente com Deus e ser salvo. Se você ainda não foi batizado, hoje é a sua oportunidade. Amanhã a gente não sabe se está vivo, amanhã a gente não conhece. Então hoje é a sua oportunidade de ser batizado, conhecer a palavra, conhecer a Deus, fazer o estudo e ser batizado. Aí você será salvo. E aí, para terminar, Paulo nos dá bênçãos, ele fala coisas boas para nós. Olha, cultive, cultivar é o quê? É fazer crescer. Ele fala aqui no verso 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Olha que conforto, que alegria você ouvir falar assim que você é um povo escolhido de Deus. Ó, que bom. Você é santo e é amado. Mesmo com todas as situações pecaminosas de tristeza que nós vivemos, que fazemos errado, caímos, levantamos, a gente hoje tá bom, amanhã não tá bom. Mesmo assim, Deus te chama de povo escolhido. Deus te chama de santo. Santo é o quê? É imaculado? Nunca peca? Não. É separado para Ele, para a adoração dEle. E povo amado. Irmãos, Deus nos ama. Deus, ele faz tudo por nós. Ele faz o impossível por mim e por você. E aí ele diz, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Essas coisas também não são fáceis para muitos de nós. Meu marido é mais manso, ele é mais tranquilo que eu já sou mais assim, o sangue esquenta mais rápido, eu já sou mais de falar mais assim, mas nós precisamos aprender a ter paciência, ter mansidão. E no outro texto de Colossenses 1, verso 11, abre aí sua Bíblia, Colossenses 1, verso 11, volta uma página só, diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então a paciência, olha, você já ter paciência não é um negócio fácil. Imagina ter paciência com alegria, que está escrito aqui, você viu? E quem é que dá isso para nós? É a força de Deus com a sua glória. É Deus que faz em nós o querer e o realizar. Volta lá a página. E aí continua dizendo, e eu vou terminar dizendo assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Hoje em dia tá com uma modinha assim na igreja, o seguinte, olha só. O fulano falou isso, eu não vou mais na igreja, eu não quero igreja, não quero saber de igreja, eu não quero saber disso. O fulano fez isso assim, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais nada disso. Não pode. Nós precisamos nos perdoar e nos ajudar a caminhar, crescer. Como a gente quer o perdão de Cristo, a gente não sabe perdoar o próximo. Como a gente quer que Deus salve a nós, a gente não pode ajudar o outro a ser salvo. Entendeu? E aí termina dizendo assim, acima de tudo, verso 14, porém revistam-se do amor. Quem é amor? O amor é Deus. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para eu abandonar todas essas coisas do velho homem, e para eu crescer no novo homem, na nova criatura, então eu preciso de uma coisa, do amor de Deus, conhecimento de Deus, a vivência com Deus, a vida espiritual com Deus, a minha comunhão com Deus. E quando eu passo a ter isso, então Deus, Ele vai trabalhar na minha vida e eu vou passar cada dia, subir um degrau após degrau da minha santificação, até o dia que Jesus voltar em glória e me glorificar também. É essa as bênçãos e a palavra do Senhor que Paulo traz para nós essa noite. E eu quero fazer um convite, eu quero fazer um apelo a você. Eu gostaria de que você pensasse em você, na sua situação espiritual, na sua vida espiritual neste momento.
Eu gostaria de que você pensasse no que você precisa crescer, no que você precisa melhorar, naquilo que você precisa deixar, né? Os pecados que você precisa deixar para poder ter uma vida digna diante do Senhor. Aquilo que você precisa pedir para Deus, Senhor, eu não consigo deixar isso, mas com a força que vem da glória, com o Espírito Santo que habita em mim, eu vou conseguir para a honra e glória do Senhor. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você almeje uma nova vida em Cristo Jesus. E é para isso que você está aí. É para isso que nós estamos aqui nessa vigília. Para subir mais um degrau da santidade. Feche os seus olhos. Nós vamos ouvir um louvor especial. E eu quero que você medite. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Que você peça perdão a Deus. E que você peça a Deus para te ajudar a crescer espiritualmente. No final da música nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Santo Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa vigília, ouvindo da Tua palavra, cantando louvores, orando ao Senhor, buscando um reavivamento espiritual, buscando uma reforma em nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, com o Seu Santo Espírito a matar a nossa velha vida, a nossa vida carnal, a matar de fome essa vida, não ter vontade de nada que alimente essa vida. Mas que o Senhor nos ajude a alimentar a nossa vida espiritual. A nós podermos ter mais comunhão com o Senhor, mais leitura da Tua palavra. Nós podermos participar dos cultos na Tua igreja, nos sábados, nos dias de culto. E que nós possamos ter mais momentos de oração. Nós queremos caminhar, Senhor, com o Senhor, assim como Enoque andou com Deus. Nós queremos subir um degrau da santidade cada vez, para que nós juntos com o Espírito Santo e o Jesus Cristo, quando vier, possamos ser glorificados na glória de Jesus. Pai querido, obrigada porque esses irmãos se dispuseram a buscar ao Senhor nessa noite. E que essa noite venha ser de grande reforma, de grande espiritualidade para a vida de cada um. Que o Senhor transforme-nos, ó Deus, todos os momentos, que o Senhor nos dê a paz do céu, a paz de espírito, e que nós almejamos ver a volta de Jesus muito em breve em nosso viver. Nós queremos ir para um novo lar, queremos ir para uma nova terra, um lugar onde não tem tristeza, não tem nada de sofrimento. E nós almejamos este momento que o Senhor nos virá nos buscar muito em breve. Obrigada pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigada por estarmos juntos. Eu gostaria muito de estar aí com vocês. Nossa, vocês imaginem quanto. Eu gostaria muito de poder participar as mensagens de Deus pessoalmente, mas por enquanto ainda não é possível. Então, que os irmãos sejam abençoados pela graça de Deus, que o Senhor possa te derramar bênçãos sem medidas e que ao amanhecer do dia você possa sair com seu rosto glorioso, refletindo e resplandecendo a face de Jesus Cristo. Um beijo no coração de vocês e que vocês possam sentir a paz do céu na sua vida. Obrigada, Alessandra, Marcone, e que vocês também sejam uma luz e um instrumento nas mãos do Senhor. Um abraço, fiquem com Deus.